Fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente trouxe uma pessoa aqui de casa para falar sobre novas teses do mercado. Mas antes de apresentá-lo, queria dar aqui as boas-vindas ao meu co-host, o Rony Schuster, direto do Rio de Janeiro. E aí, Rony, tudo certo? Fala galera, tranquilo, tudo certíssimo, cara. Pô, estamos aí com Ether batendo 3.000, dando uma recuadinha, mas, pô, notícia positiva extrema aí pro mercado, batendo o Bitcoin aí nos últimos dias. Então, nada mais feliz aí pros quase Ether Max do mundo como isso. E além dessa onda de airdrops aí maluca que tá surgindo aí, um airdrop por dia. Já tô até mal acostumado aí, mas, enfim, bem feliz aí. Vamos ver se isso continua nos próximos meses. Maravilha. Hoje o assunto não é sobre airdrop. A gente vai falar aqui sobre novas teses do mercado, principalmente falando de 3 aqui no início, mas óbvio, está aberto aqui para o nosso convidado mais que especial trazer outras ideias aqui também. E sem mais delongas, queria dar aqui as boas-vindas ao Lucas Pinsdorf, que é responsável por produtos do MB. Tem a nossa audiência aqui que talvez não conheça você, então explica aqui pra gente como que você veio parar nesse mundo cripto e o que fez você perder cabelo tão novo assim. Beleza, olha, ainda bem que a turma já tá vendo o tamanho da entrada aqui, né? já significa que teve alguns bulls e bears aí na jornada. Mas eu comecei, pouca gente sabe disso, né? Mas eu comecei numa carreira mais jurídica, mais tradicional até um belo dia que eu tava no escritório de advocacia e me deram um contrato de uma fintech para fazer. Aí eu descobri o que significava o termo, falei, pô, finanças e tecnologia, nesse ambiente meio exponencial, que legal, me demiti 2 semanas depois. E durante os estudos de fintech em geral, caí, pra surpresa do Rony, caí em Ethereum direto, assim, sem conhecer Bitcoin, sem conhecer nada, isso em 2016. Olha. Sofri, viu, Rony? Porque achei muito mais fácil começar por BTC, Bitcoin, antes de sair estudando Ethereum em si. E aí, de fato, eu comecei a entrar mais no mundo de mercado financeiro, capitais, junto com cripto, né? Aí a gente começou a ter uma operação de gestão de cripto mesmo, proprietária, até um belo dia que a gente conheceu a turma do MB, em 2017, e a partir de então entrei na Exchange. E desde 2017 já fui um pouco de tudo, já fui research, já fui inovação e hoje eu toco a área de produtos, né? Que de fato todas essas melhorias de plataforma, novos produtos como renda passiva, staking, novos ativos que a gente traz para a plataforma, é o que a gente chama hoje de produtos dentro do grupo e hoje eu tô aí, bem feliz nessa posição. Maravilha. Cara, tá pegando um pouco do seu background aqui de produto, né? A gente vai falar sobre 3 teses aqui, né? Acho que só para fazer um preâmbulo para quem está assistindo, a gente vai falar sobre DSOC, que são Decentralized Social Media, alguma coisa nesse sentido, e também vamos falar de DeSci, que é Decentralized Science, tem a ver com a questão de incentivos para você fazer pesquisas científicas, e por último, DePIN, que tem a ver com estruturas físicas, né? São os 3 pontos pilares aqui para a gente começar, para você entender do que a gente está falando. A primeira pergunta eu vou direcionar para você sobre DeSoc, que é a de social media, né? Decentralized Social Media, principalmente pelas, talvez, exemplos que a gente tem até nesse momento aqui. O FriendTech, que a gente viu um frenesi interessante, o Lens e o Deso aqui, em ordem de grandeza e de importância que em algum momento tiveram aqui, mas talvez para a memória do nosso ouvinte aqui, o FriendTech talvez seja mais forte. Eu queria entender do seu lado, cara, você acha que essa tese faz sentido pro nosso mundo futuro? Sim. Ou para isso até? Eu achei que você ia começar pelo Steemit até, eu não sei o que é das antigas aí, lembra da... Eu não lembro. Nossa, não, é uma loucura, acho que era 2017 isso, foi uma das primeiras redes sociais que eu lembro. Também assim, não deu certo, porque eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Para mim, a tese fundamentalmente é animal, para mim é um dos principais potenciais killer app do futuro, mas ainda falta muito chão pra gente conseguir de fato ter alguma coisa que compita num nível digno da turma que a gente conhece hoje, né? E só para voltar um pouco para mim o que é o fundamento, né? Quando a gente fala de decentralize o social media, a gente primeiro precisa falar de social media, né? Sim. Então, para mim, assim, entrando um pouco nas dores do mercado hoje, tem um livro muito bacana nisso, até eu vou recomendar depois, que é o Read, Write and Own, do Chris Dixon. Ele é o General Partner da A16Z, que é um dos maiores fundo de investimento em cripto. Aí já investiu, cita um protocolo que provavelmente os caras investiram. E assim, ele explica muito bem as dores, e das que eu acho mais interessante é esse modelo de primeiro você atrai quando você é uma rede social pequena. Isso imagina o Facebook lá atrás, décadas atrás, né? Todos eles têm esse modelo de atração e depois extração, né? Então
Então, no começo é todo mundo amigo, né? Todo mundo, não, vem aqui, vem construir com a gente. Puta, o algoritmo super saudáveis, relações comerciais muito boas, e depois você começa a ver que o domínio dele sobre a rede acaba sendo mais importante do que potenciais aliados que constroem em cima, né? Então, não sei, você já teve a sua fazendinha no Facebook? Já tive, sim. Basicamente, a produtora desses jogos, né? Uma produtora gigantesca. Zynga, né? Zynga, isso. Ela explodiu, assim, com o Facebook, produzia um monte de coisa lá atrás, né? E, assim, no começo tudo bem, né? Pô, o Zynga tá produzindo jogos, o usuário tá dentro do Facebook, então tá todo mundo ganhando, né? A Zynga tá tendo mais usuário que já tá ali facilitado, e o Facebook também tá ganhando porque ele consegue focar desenvolvendo uma rede social, não precisa se preocupar na dinâmica de um jogo que é completamente diferente. O que acontece? Dado um certo momento, depois de alguns anos na relação, o Facebook olha aquilo e fala, os caras têm bilhões de jogadores aqui. E se eles decidem fazer uma parceria com uma outra rede social? E se eles decidem ter uma plataforma proprietária separado da minha rede social, né? O cara tem muito poder hoje, né? Ele vai simplesmente mandar um push ali no jogo deles e falar, se registra aqui nesse site e vem embora, né? Sumiu com o meu jogador. Então, ao longo do tempo, você acabou vendo um ambiente muito de certeza de construção em cima das redes sociais para um ambiente de muita incerteza, né? APIs sendo fechadas. Puta, gente que conseguia construir coisas em cima antes do Facebook, era comum você ter vários aplicativos. Tô falando do Facebook aqui para representar Twitter, YouTube, basicamente todas as big techs de rede social hoje. Você conseguia muito fácil fazer um aplicativo que fala, puxa lá os meus contatos do Facebook para já estabelecer uma rede aqui no meu novo aplicativo. Esse tipo de chamada hoje praticamente não existe, assim. Você não consegue mais simplesmente puxar suas relações de um lugar e mandar para o outro, porque você está nessa lógica de lock-in, né, de trava, de ficar toda hora ali. E para mim, assim, das grandes premissas de uma rede descentralizada é que, de fato, você traz de novo aquele ambiente de certeza e de imutabilidade dentro do código em si, né? Quando você está falando de mudar a regra de alguma coisa, o Rony sabe bem aí no Ethereum, o processo bem tranquilo, né? Tranquilo aqui bem entre aspas, bem complexo, que é, de fato, fazer uma mudança por meio da comunidade, pegando todos os stakeholders e mudando alguma coisa. É muito diferente de um termos de uso e serviço que amanhã você muda, né? Então, um dos argumentos, inclusive, do Chris Dixon é que a gente precisa parar de pensar em blockchain como meramente um registro distribuído de dados e como, de fato, um supercomputador, né? De fato, um novo paradigma da internet. Porque você consegue começar a construir redes sociais com premissas fundamentalmente diferentes, né? Eu gostaria de, pelo menos, ver a turma, de fato, voltando a construir em cima dessas social medias que a gente conhece, e hoje eles não fazem, né? Quem que vai fazer um negócio dependente hoje de alguma política do Twitter ou do Facebook, né? É meio loucura. E isso sem nem entrar no ponto de revenue share, né? Que a gente fala, muito aqui que hoje, assim, o YouTube ele até tá melhorando um pouco, né? Mas todos os outros, basicamente a receita de ads de Facebook, o Twitter agora implementou o Twitter Creators, né? Mas, assim, 100% da receita basicamente vai pra rede social, né? Você não tem uma divisão, assim, você só tem valor no seu anúncio porque você tem conteúdo muito animal sendo produzido ali, né? Então, o YouTube agora começou a passar 55% da receita com ads para os criadores, o Twitter ainda bem menor, mas já começou a fazer o Twitter Creator, né, que ele de fato remunera, mas hoje, assim, fundamentalmente você não tem esse compartilhamento, né, e quando você pensa de novo na implementação de uma rede cripto, aqui a gente já vai entrar um pouco nos específicos de ter um token que gera essa economia compartilhada dentro de uma rede social, mas você já tem um jeito muito mais transparente e imutável ali da regra que pode dividir de fato algum revenue share em cima da rede, né. Então, para mim, assim, no geral é um modelo fundamentalmente melhor, né? Agora, quando que a gente vai conseguir, de fato, acertar qual que é o nicho, qual que é a rede social que, de fato, vai bater bilhão de pessoas para ganhar em efeito de rede, aí eu acho que essa é a grande questão, mas os candidatos já estão nascendo aí, né? Eu acho interessante essa discussão porque é uma das coisas que a gente conversa bastante aqui e talvez seja uma das teses que a gente olha com uma estrutura do tipo, meu Deus, isso aqui não só seria muito bom se caminhasse, mas é uma coisa que é uma dor, né? De fato, você tem a dor das pessoas que não querem construir dentro dessa estrutura centralizada, que já tem um problema, né? O Zynga é um dos exemplos aqui, mas todo mundo fica meio receoso, né? Inclusive, quando você fala até de marketing digital, muita gente fala, o pessoal fala, eu tenho, sei lá, tantos seguidores, alguma coisa assim no YouTube, tipo assim, eles falam que esse cara, você não tem ele de fato, você está construindo dentro de um castelo de outro. Óbvio, hoje, todas essas empresas precisam de você.
os 55% do YouTube é isso, cara, é um puta de um trampo você fazer um negócio de um vídeo. Se eu remunerar esse cara mal, ele não vai estar aqui dentro. Da mesma forma como o Instagram é muito, talvez simples, né? É uma coisa mais fácil de você construir, então esse cara não precisa remunerar você tão pesadamente por aquele conteúdo. Então cada estrutura tem sua dinâmica, mas a minha questão aqui especificamente é que quando a gente olha para o cenário mais aberto, parece sim ter um conflito. E se esse conflito ainda não existe, ele vai existir em algum momento. E de coisas que hoje a gente considera talvez de alguma forma, se não banais, aceitáveis, a gente passou a aceitar, como o caso do Facebook. Postou uma coisa, você criou uma página, padaria do João lá. Botou um negócio, aparece para todo mundo lá. Pô, legal, gerou fluxo, tem um curtida, o pessoal gosta, vem aqui falar do pão, que maravilha e tal. Aí de repente, no primeiro corte que o Facebook faz de a aparição desse tipo de coisa, não é que ele sai de 100 para tipo 95%, cai de 100 para tipo 12% ou 30%, sei lá, algo nesse estilo, depois para 12%, depois 7%, agora é 1% das coisas que aparecem para os seus seguidores. Então assim, você precisa pagar para aparecer. E esse incentivo cruel que fica nessa visão que você falou, né? Primeiro eu faço a atração, depois a extração de valor daquilo. E aí, você tocou num ponto que eu acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer aqui, nessa ideia do quais seriam os possíveis gatilhos de crescimento do DSOC. O efeito de rede joga muito contra, porque você já tem um cara muito grande, como que você vai trazer o cara para dentro? Esse cara não te dá a oportunidade de você fazer opt-in, né? Tipo, pegar os dados de quem tá lá e jogar dentro dessa nova rede social. E, além disso, você precisa entender o que faria as pessoas migrarem. E uma das coisas que você falou é uma das teses, inclusive, do Caio Samani, que é da Multicoin Capital, falando sobre essa ideia de descentralização de modo geral. Ele fala que não são as pessoas que vão entender essa necessidade. Ele fala que os negócios vão entender de fato essa necessidade, em algum momento vão começar a construir redes descentralizadas e aí, eventualmente, com um killer app desse, ele vai acabar atraindo as pessoas por necessidade. Puta, esse aplicativo não tem um local, eu tenho que migrar para aqui, vou aprender o que é uma MetaMask, vou aprender o que é uma carteira e vou usar esse negócio aqui. Eu queria entender do seu lado, vendo que você leu do Chris Dixon, entendendo aí um pouco de DSOC, você acha que é por aqui? Ou tem um outro caminho, um outro gatilho que o DSOC pode se valer para crescer? Sim, não, para mim esse assim, é o ponto crucial e eu acho que tem algumas mudanças, tá? Porque para mim simplesmente ser melhor, né? É descentralizado, a propriedade é minha, eu consigo ter uma carteira, não significa nada se a experiência for horrível comparado com o que o cara tá acostumado, né? Então, por isso que para mim sempre foi uma das dificuldades, que até um dos exemplos que é mencionado no livro, qual que é um dos grandes exemplos de contribuição coletiva que deu certo na internet e que não depende de uma empresa atrás de lucro por trás dela, né? Wikipedia. Assim, o 6º, 8º site mais acessado do mundo. Um dos motivos é que é uma implementação muito simples comparado com uma rede social, né? Você imagina, você compara a complexidade de montar um YouTube, um Twitter, um Instagram com a complexidade de manter uma enciclopédia online. Eu não tô falando que é simples, eu não sei se o fundador da Wikipedia ouve o nosso podcast aqui, mas assim, em ordem de grandeza é muito mais simples do que qualquer uma dessas coisas, né? Então, e para mim aqui, de novo, essa nossa economia de tokens é uma das coisas que possibilita isso, né? Porque, beleza, para você ter uma experiência fantástica, não vai ter como. Você vai ter que ter centenas, milhares de desenvolvedores pensando em desenvolver aquilo de algum jeito. Então você vai ter que ter algum tipo de investimento, né? Você não pode simplesmente achar, não, o open source vai se resolver sozinho, né? Pega um exemplo bom do open source puro, sem nenhuma economia de token ao redor dela das últimas décadas, assim. Você vai ter que voltar lá no e-mail e na internet quando foi criada, que ninguém estava prestando atenção, e por isso que deu certo, né? Porque se a turma tivesse prestando atenção já no modelo capitalista, de emissão de dívida, de captação em massa, também, provavelmente hoje a gente teria uma internet da IBM, alguma coisa extremamente permissionada. Então, para mim, essa combinação de ter um jeito de compartilhar a propriedade daquilo que está sendo criado, ou seja, o primeiro usuário do YouTube, de fato, vai ganhar alguma coisa sendo o primeiro usuário do YouTube, né? Ele não vai ajudar no Cold Start Problem, de fato ter alguma coisa ali no começo para as pessoas conferirem, ou simplesmente com a view dele, né? Ele vai, de fato, ganhar isso de um jeito muito mais direto ali com o token. E para mim, assim, o Caio tá quase como sempre certo, né? Que para mim você tem que focar num nicho e focar no criador mesmo, né? Porque para mim o criador hoje que tem a faca e o queijo na mão.
Por quê? O criador tem, de fato, tudo que é o mais interessante ali na rede social, né? Você entra para ver vídeo da pessoa que você gosta, você entra no Facebook para ler alguma coisa da turma que você gosta. E eles que não estão recebendo, de fato, o rebate, né? O revenue share, a divisão de lucro que uma rede social hoje tem com anúncio. Então, você junta essas duas coisas e, para mim, ele que é o principal incentivado a, de fato, fazer essa migração. Mas, de novo, ele só vai migrar para uma coisa que é escalável, que é rápida, que está muito parecida em níveis de experiência com o que ele está acostumado. Assim, não vou falar que é fácil, mas se a gente conseguir começar a emparelhar essas duas coisas, eu acho que a gente consegue começar a fogueira, assim, sabe? Já vai, de fato, encaminhar um pouco melhor. Beleza, o Rony tinha um comentário para fazer. Não, vou dar o meu take aí em relação a essa tese, né? Cara, eu concordo muito com tudo que vocês botaram, né? Vou só talvez fazer um resumo e botar algumas ideias novas, mas realmente é muito clara essa dor que existe para os criadores de conteúdo, né? De terem mordido aí quase que a totalidade, né? Ou pelo menos metade lá de todo o trabalho duro que eles botam na rede, né? Então é claro que uma solução para esse problema é algo necessário e algo que vai ter um futuro brilhante no futuro, né? Mas aí a gente começa a esbarrar no problema da implementação, né? Que é justamente isso que vocês falaram, né? A gente tem, hoje em dia, por exemplo, né? Saiu o relatório da Electric Capital dos desenvolvedores de cripto, ainda tem mais desenvolvedor na Google, na Microsoft, na Apple sozinhas do que no ecossistema de cripto inteiro, né? Ou seja, tipo, isso que não estou nem falando de desenvolvedores de projetos de rede social descentralizada, né? Estou falando de desenvolvedor de tudo, até o cara que mexe lá no core da Ethereum, o cara que desenvolve um client, esse cara está sendo contado nesse número, e mesmo assim esse número ainda é muito menor do que os números que a gente tem na Web 2. Então, cara, não tem como a gente querer comparar um produto Web 3 desse jeito com um produto Web 2, né? Óbvio que o produto Web 2 vai ser muito mais maduro, primeiro porque ele existe há muito mais tempo, segundo porque ele tem um suporte de desenvolvedores, né, e times por trás muito maior, terceiro que ele tem um alcance, por causa do efeito rede, também muito maior, né? Como vocês falaram, né? Eu já estou acostumado a entrar todo dia no Instagram, no Facebook, eu nem uso, mas suponho que sim, né? E isso fideliza muito o cliente, né? Óbvio que pode existir migrações e transações nesse ponto, mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, numa rede social, o efeito de rede é muito mais forte do que até mesmo comparado com outros efeitos de rede importantes que a gente tem em outros segmentos, né? Então, eu acho que isso pesa muito e o próprio fato disso da UX também pesa muito para a gente ainda ver a Web 2 muito forte nesse segmento e a Web 3 praticamente caminhando a passos de formiga, né? Ainda tem outro problema também. Não é nem que tipo, a Web 3 toda meio que se uniu por trás de um projeto. Tá todo mundo apoiando o Lens. Tá todo mundo apoiando o Farcaster. Tá todo mundo apoiando o FreightEC. Não, pelo contrário. A gente ainda, além de estar esses 2 passos atrás, ainda está com todas as comunidades, né? E todos esses desenvolvedores também se dividindo entre cada um desses projetos, tornando o alcance deles menor ainda, né? Então, cara, realmente, a ideia é muito interessante. Eu consigo ver uma rede social cripto explodindo daqui a um tempo, mas aí o meu ponto é esse, né? Eu não acho que isso vai ser nesse ciclo. Não me arriscaria a dizer que vai ser no próximo, então diria que talvez daqui a 2 ciclos só, talvez com sorte no próximo, mas estaria que daqui a 2 ciclos só que a gente vai conseguir realmente ver essas aplicações aí de DSOC explodindo. O que eu entendi é que o Rony tá torcendo por mais um bear market para ter uma consolidação em uma rede social descentralizada só, né? Ficou claro para mim isso também. Ficou bem claro para mim. É isso aí mesmo, Rony. Seria uma boa ideia. Eu voto pelo Lens aí. Né? É o meu queridinho aqui. Vamos ver se vai vingar ou não. Mas é o que eu mais curto aqui. Não, e esse tema que o Rony trouxe é bacana, né? Concordo que a gente tá longe do bilhão, mas também eu tô ouvindo muito comentário positivo, assim, da qualidade da relação, né? Você não tá atingindo, obviamente, bilhões de pessoas, porque não tem 1 bilhão de pessoas numa rede social descentralizada, mas você publicou uma coisa que o Vitalik deu like, sabe? Porque, assim, existem realmente 10 mil pessoas focadas em cripto lá, então, puta, pra você conseguir uma exposição que no Twitter, que ele tem 10 milhões de seguidores, você não teria, né? Esse aqui, você acabou de pontuar uma vantagem que não existe em outras redes sociais, é verdade. Até o Luca, do seu time, que tem um Lens, ele falou que publicou algumas coisas e se eu não me engano, foi o Stanley, o criador da Lens, acho que segue ele, né? Pra curtir uma publicação dele, seguiu. É essa vantagem que você tem. É um grupinho ali muito fechado ali, a sua turma de jogar bola, jogar LOL, né?
que tá toda ali num local só. Verdade, pontuou aqui. Já temos pontos positivos aqui das redes sociais centralizadas, né? 1-0 contra o Facebook. Eu quero ver quando a Beyoncé curtir lá o post dele. Não quando o Stani, pô. Quero ver quando a Anitta... Aí já era, aí já foi. Aí já deixaram o upside todinho na mesa, já levaram. E só mais um... Eu sei que eu tô monopolizando aqui com o DSOC, prometo que eu passo o microfone aí daqui a pouco, mas é uma coisa que eu achei muito legal também para falar as vantagens, né? A escala ainda tá um pouco menor, né? A gente já falou um pouco da vantagem de certeza sobre o futuro, de ter uma parte ali que de fato você consegue se remunerar com o sucesso da rede de um jeito mais direto como usuário, né? Mas para mim também tá sendo legal a composibilidade em cima disso, né? Então, acabaram de soltar o Frames, por exemplo, não sei se você viu, que basicamente você consegue interagir dentro da rede social com uma aplicação fim. Então, só para deixar mais concreto, imagina você tá no seu feed ali da rede social, você vê um trade bacana de, vou comprar PEP a $2. Você simplesmente você seleciona comprar dentro da sua rede social, como já tá tudo integrado, né? A gente sabe a natureza do nosso mercado, né? Uma coisa vai se compondo com a outra como se fosse um Lego. Você já consegue ali, enquanto você tá vendo o vídeo da Beyoncé, que tá publicado por outra pessoa, não pela Beyoncé ainda, você aproveita, a sua carteira já tá conectada, você já conseguiu interagir, né? Só para dar um exemplo bobo de que basicamente tudo que é um DApp é possível ser integrado dentro desses frames no limite, né? Então você consegue ter uma experiência muito mais imersiva direto da rede social em si. Isso seria uma vantagem, né? E aí é que eu acho que vem uma questão boa para a gente discutir quando a gente está falando de produto, né? E até de como cripto, no modo geral, poderia onboardar ali bilhões de pessoas, já que a gente está na casa aqui de uns 400, é justamente encontrar esses killer apps que só funcionem aqui, né? Porque o ponto é esse, né? Tipo, a internet não é sexy quando você fala, eu vou botar um blog, eu vou botar o jornal aqui. É legalzinha, puta, maravilha, mas o que eu consigo construir aqui que não existe no mundo real? Tipo, uma rede social. Isso não existe, né? Então, assim, não tem possibilidade de eu construir uma rede social se não for usando a internet. Da mesma forma, existe algo plausível para se construir, como, por exemplo, um copy trade dessa maneira, como você está falando, numa rede centralizada? Cara, até pode, mas você vai ter tantas amarras que não vai ser uma experiência fluida. Exemplo, eu tô aqui, eu sigo, nesse caso, numa rede social aberta, a Beyoncé, e a Beyoncé comenta que está comprando uma ação e talvez eu não consiga executar porque ou a ação não tem aqui no meu país ou, eventualmente, eu tenho que abrir uma conta em outro local. Quando a gente está falando de um negócio descentralizado, que o cara tem uma conta na MetaMask, por exemplo, ou qualquer outro local, ele vai clicar e vai falar assim, beleza, eu quero comprar PEP e eu tenho aqui Ether. Eu posso? Não, pode, porque simplesmente é tudo integrado. Eu tenho Bonk. Não, dá para trocar também. O que você tiver, eu consigo trocar. Então, assim, as possibilidades são muito maiores. Talvez essa seria a direção, não só para DSOC, mas para outros projetos de ter esse alinhamento de dizer o que eu posso oferecer para esse cara com composabilidade, com money legos aqui, que esse cara não encontra em nenhum local. Acho que esse que é o grande pulo do gato aqui para tudo que a gente vê de cripto, né? Sim. Não, vou sair daqui querendo ouvir single ladies, né? O cara trouxe Beyoncé no meio do negócio do nada aí. Mas fala aí, Rony, tem... não, quer falar uma coisa? Senão eu tenho uma pergunta já para você aqui. Posso mandar? Eu vi famoso, aleatório, não era nada. Beleza. Eu vou mandar aqui. Cara, as teses, inclusive, que a gente conversa aqui bastante, eu não sei se é essa que você é mais bearish ou DSOC, mas eu lembro que a gente conversou sobre essas duas, e DeSci, né, que é Decentralized Science, ele tem sido extremamente embrionário nesse ciclo, mas é algo que, quando a gente olha os fundamentos de cripto, parece fazer um pouco de sentido. Você incentivar por meio da tokenização, de incentivos ali financeiro, uma solução científica, um estudo científico para alguma coisa, né? Eu queria entender se tem dessa tese, você gosta de alguma coisa ou simplesmente se é extremamente bearish nessa tese? Cara, então, esse segmento, ele é muito novo, né? Como você falou muito bem, cripto de modo geral, né? Obviamente é novo como um todo, mas esse segmento surgiu aí. Eu estava vendo aqui na MSR alguns relatórios de DeSci deles. Eles têm 85 projetos classificados aí como DeSci, sendo que metade surgiu no ano passado, 2023, né? Então, ou seja, na prática a gente tem a outra metade deve ter surgido no ano anterior. Então a gente tem um segmento aí de menos de 2, 3 anos de história que realmente não atingiu um ponto mínimo de maturidade ainda para a gente começar a ver resultado, né? Mas óbvio, é uma ideia nascente que está crescendo e aí vou também só introduzir para o nosso leitor um pouquinho do que é a ideia
do DeSci, né? Tem uma crítica hoje em dia muito forte aos pesquisadores e cientistas aí, de grandes universidades e grandes centros de pesquisa, de que a ciência atualmente ela está privilegiando o prestígio desses caras, né? Mais do que efetivamente o uso da pesquisa e a efetividade dessa pesquisa para a sociedade humana de modo geral, né? Óbvio que isso é uma generalização gigantesca, né? Pô, a gente teve Covid e eu tenho certeza que tiveram milhares de pesquisadores que se debruçaram nisso, criaram a vacina e tal, mas o ponto que eu estou dizendo é que está se vendo essa migração aí de interesse da ciência, de um interesse genuíno aí de melhorar a vida de todo mundo para uma coisa mais de ego, né? O cara é o pesquisador líder lá, ele lança um paper por mês, e aí o paper ganha vários reviews e tal, enfim. Esse é a dor, digamos assim, que esse segmento está buscando resolver aí, né? E, cara, eu acho isso um problema real e interessante, e eu vejo que a Web3 pode, por meio dessa questão de incentivo via token, incentivo via grants e tudo mais, pode trazer uma mudança de paradigma para esse segmento. Travou a minha imagem aí? Estourou de novo. Estourou de novo o som, travou a imagem. Fala de novo. Oi, voltei. Voltou o som e voltou a imagem. Continua dali. Esse microfone. Deve ter alguma coisa desconectando aí, tipo internet, alguma coisa assim. Bom, entendeu? Talvez o mic teu esteja saindo e aí buga a câmera porque tira de uma vez, troca o negócio, né? Teu mic mas tá agora os dois estão bons, né? Não, agora estão bons. Pode continuar lá. Putz, eu perdi um pouco a linha, mas... enfim, esse segmento, ele ainda, como eu falei, ele é muito incipiente, né? Então ainda também acho que vai demorar, assim como falei com o DeSoc, ainda alguns anos e talvez alguns ciclos para a gente começar a ver resultados positivos nisso, né? Mas, apesar de tudo isso, um dos projetos que eu acho mais interessantes aí, né, entre esses 85 que a gente tem no segmento é a VitaDAO. Vocês já devem ter ouvido falar, né? É um projeto que o próprio Vitalik está envolvido, né? E o Vitalik, dito que é um gênio, não se mete em coisa errada, né? Então é bem interessante ver essa proposta deles, e a principal proposta deles é você fomentar projetos aí que possam vir a estender o potencial de vida humana, né? Então, sei lá, pesquisas que podem combater câncer, né? Pesquisas para tornar, por exemplo, doenças que não têm cura ainda mais fáceis de serem tratadas e coisas desse tipo, beleza? Então esse talvez seja o único expoente aí desse segmento que eu acho que vale a pena dar uma acompanhada. Talvez também nem tanto do ponto de vista de ganho financeiro, e mais do ponto de vista de ser uma parada genuinamente maneira, né? E um problema que o mundo descentralizado pode resolver, né? Essa questão de se você tiver um corpo social aí, digamos, por trás dessa VitaDAO, que é uma DAO, né? Você vai ter, então, um conjunto de participantes. E eles consigam, de certo modo, diminuir esse vício por privilégio e prestígio que os cientistas têm e focar e até mesmo financiar estudos que não são sexy para serem financiados por outras indústrias, eu acho que isso tem um potencial muito grande de ter um impacto positivo para a humanidade de modo geral, né? Não como um investimento financeiro para o investidor cripto direto, mas para o bem geral, né? Então, acho que é um segmento interessante, mas dentro desses três segmentos que a gente está falando, obviamente o que eu estou mais bearish. Primeiro, pelo motivo que eu acho que vai demorar um certo tempo para isso sair do papel e a gente começar a ver realmente a DAO financiando projetos, quanto também porque eu acho que vai atrair bem menos interesse do público do que os outros segmentos, o DeSoc que a gente falou e DePIN que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, resumidamente, é isso aí. Acho que tem potencial para o futuro, potencial bom para a humanidade, mas não vai ser o killer app de cripto, não vai vir de DeSci. Sobre essa questão de DeSci, acho que VitaDAO e tudo mais, até voltar a nossa piadinha aqui do Careca, né? Tem um projeto que tá buscando, e aí eu quero pergunta genuína para você depois, tá? Mesmo que seja uma brincadeira aqui. É um projeto que está buscando achar uma pílula para resolver o problema da calvície. Tipo, existe um grupo para isso. A questão para mim fica numa ideia do tipo, que tipo de problema eu toparia financiar de maneira descentralizada que fosse tangível a mim ou, sei lá, a minha sociedade, alguma coisa, a ponto de eu me engajar nesse tipo de problema, sabe? Tipo, eu tô pensando normes. Eu tenho aqui um problema na minha casa, eu sou
careca e quero resolver. Isso é suficiente? Ou, na verdade, a gente precisa de uma horda de pessoas que ficaram milionárias, bilionárias com cripto, e em alguma delas vai ter um Jeff Bezos que comprou o The Wall Street Journal simplesmente para manter, porque ele acha que a mídia é importante. Tipo, esse tipo de coisa. E até pra mim a dúvida é o quanto que porque pra mim quando a gente fala de DSOC, tem algumas premissas muito claras de segurança que fazem sentido você implementar em cima de uma rede social, né? Putz, você vai usar cripto, vai ser imutável, você vai ter uma regra muito clara, ou pelo menos a comunidade que participa daquela rede social vai ter que concordar numa mudança ao invés do C-level de uma rede social. Quando a gente fala de DeSci, o que o elemento cripto está contribuindo aqui de fato, né? Assim, para mim, qual que é a diferença de um grande bilionário doando para um instituto de pesquisa, de avanços da vida humana, e o que DeSci aqui de fato está mudando nessas premissas fundamentais, né? Para mim, essa é uma das dúvidas que eu tenho também. Cara, a minha opinião em relação a isso, talvez DeSci permita você, primeiro, também contribuir, né, de uma maneira, óbvio, menor escala do que esses caras. Né? Se for uma DAO, você vai poder contribuir diretamente. E também você poder participar, talvez, das decisões, né? Acho que, de novo, pega o cenário que você botou, né? Um bilionário doa para o Instituto de Câncer do Rio. Né? Tipo, beleza, você pode doar para o Instituto de Câncer do Rio à parte, ok, isso não seria tão disruptivo, mas você não tem nenhuma ingerência sobre como que esse recurso vai ser usado, né? Para quem que ele vai, para qual pesquisa vai, coisa assim. Talvez, por meio de uma DAO, você consiga ter um pouco de ingerência nisso, apesar de que a gente sabe também que isso é muito complexo em DAOs hoje em dia, pelo menos, né? Você, sendo um doador pequeno, você teria provavelmente poucos tokens, você não teria tanta influência contra um cara gigante, então, na prática, talvez até fosse meio parecido. Mas acho que, pelo menos, seria um primeiro passo para tanto você aumentar o alcance do financiamento desses estudos e dessas instituições, quanto você também poder participar um pouco mais diretamente dessa decisão do que você pode hoje em dia, entendeu? Mas, realmente, é pouca diferença, eu acho. O que eu acho legal, assim, é que essa questão do DeSci, ela escancara para mim, talvez, uma das utilidades cripto mais relevantes, talvez, assim, talvez a mais basal, que seria a capacidade de pessoas comuns se articularem usando a internet, usando mecanismos de incentivos em busca de um bem comum. Tipo, querendo ou não, quando você olha o Bitcoin, é uma proposta. Se você quiser seguir, você segue. Se você quiser minerar, você segue. Se você quiser comprar, você segue. A proposta está aqui. Se a gente se articular de maneira suficientemente boa em torno disso, esse negócio pode continuar crescendo e, eventualmente, isso dominar o mercado. Da mesma forma, você pode se articular com uma proposta aí mais científica, né, nessa ideia. A grande questão para mim é: será que, na verdade, a gente não está falando de uma única DAO dessas, que seria VitaDAO, não sei, ou talvez um único player desse? Tem espaço para problemas que, de alguma forma, já são endereçados? Vou até reformular a pergunta assim. O caso de um exemplo em que você tem um problema real da sociedade que quer ser resolvido. Qual que é, aí atrás da pergunta que você colocou, né, a vantagem de eu resolver isso de maneira descentralizada e não deixar isso para uma empresa centralizada resolver? Porque já vai dar lucro de qualquer jeito. E o benefício para a sociedade, de alguma forma, acaba sendo o mesmo. Se eu resolvesse, sei lá, saiu recentemente aqui no Brasil, soltaram lá as vacinas da dengue. Né? É um problema gigantesco no Brasil e, estatisticamente, foi comprovado que você não resolve, você não melhora, isso é verdade, não melhora o resultado de infecções, né, de contaminações, de picadas de mosquito com campanhas. Tipo, fizeram um teste de uma campanha massiva numa região e um lugar sem campanha, não houve diferença significativa a ponto de se dizer, olha, as campanhas preveniram aqui. Então você dá um passo atrás e fala, cara, isso não tem solução, eu estou gastando dinheiro à toa e eu preciso de uma vacina. Só que esse é um problema que, se você interessa numa Big Corp, é muito mais atrativo do ponto de vista de sociedade para que esse cara resolva, sem necessidade de intervenção aqui de estatal ou alguma coisa nesse sentido. E até de articulação das pessoas. Porque, querendo ou não, o risco, e aí vem a outra etapa, né? Que tipo, beleza, encontrei o medicamento, encontrei o negócio que resolve. Cara, olha o tanto de burocracia que tem para ser feito a posteriori, né? E olha a ansiedade que a gente tem dos investidores do mercado cripto para as coisas, assim. A gente tem nãos de Anvisa e de outras, acho que da FCA, eu acho que nos Estados Unidos, não sei como é o nome,
não sei como é o nome, esqueci agora, mas tipo a Anvisa dos Estados Unidos, de projetos com o pessoal que falou assim, não, isso aqui tá tudo certo e toma uma negativa. E assim, é um cara que botou alguns milhões, às vezes até bilhões no ralo. O investidor cripto está preparado para esse tipo de ingerência de um regulador e simplesmente pela euforia daquilo dar certo, ele vai querer comprar esse negócio, né? Essa ideia? Eu acho que quando eu olho para a DeSci, eu vejo inúmeros buracos aqui e uma ideia filosófica que faz sentido. De resto, quando vai para vida prática aqui, esse negócio talvez não funcione. Assim, é uma visão que eu tenho para isso. E acho que eu também, só para não chutar completamente a tese, às vezes até alguém que gosta de DeSci aí, né? Para mim, uma das coisas que acaba sendo um pouco mais bacana na lógica do DeSci é encontrar justamente esse meio ponto que o Big Corp não vai resolver, né? Então, uma doença muito de nicho, por exemplo, que se depois dos 5 anos, 7 anos de pesquisa, você conseguiu, teve o sucesso, você vai resolver a vida de 1.000 pessoas. Podem ser 1.000 pessoas que, putz, nem sobreviveriam sem esse remédio, mas do ponto de vista de uma Big Pharma, às vezes nem faz sentido, de fato, ter isso dentro do portfólio de produto, né? Então, eu acho que aqui, talvez, quando a gente fala de DeSci, na minha cabeça, as grandes dores da humanidade não vão ser resolvidas, porque se são grandes dores da humanidade, putz, a gente já está olhando para um funding muito massivo aqui do jeito tradicional, né? Mas eu vejo uma atuação, acho que tem todas essas questões práticas para resolver, mas eu vejo uma atuação muito benéfica de longo prazo nas doenças mais nichadas, nos problemas mais nichados que a gente tem hoje. E isso faz sentido, sim, de uma ótica, de novo, filosófica. E talvez um dos pulos do gato aqui, para acho que de cripto como um todo, é essa questão dessa articulação, né? Desses papéis de nichos aqui de coisas que não vão ser revolucionárias, mas aquela infraestrutura vai possibilitar alguma coisa. Um exemplo, sei lá, bem prático, assim, óbvio, né? Quando você olha para a internet, o Google e locais onde você pode fazer anúncios, Instagram, Facebook, coisas do tipo. Você tem, óbvio, as grandes companhias anunciando milhões, ali, bilhões dentro desses serviços, mas você também tem o cara da padaria, que agora ele consegue fazer um anúncio segmentado. Você tem o cara do marketing digital que começa a vender um produto ali de maneira segmentada. Então, assim, essa nova infraestrutura, né, da internet não favoreceu só as grandes empresas, favoreceu esse cara pequeno empresário aqui que conseguia fazer agora um marketing mais específico e muito mais apurado. Inclusive, até é engraçado, né? Há um tempo atrás, uma barbearia, e um cara chegou e falou assim, eu tinha oferecido um serviço de catálogo aqui e tal, que vai aparecer em tal, tipo assim, bem old school, né? E o cara falou, pô, não, o nosso budget todinho tá indo pra Facebook e Instagram. Eu falei, caramba, isso aqui tipo, já virou, óbvio, né? Isso já era 5 anos atrás. Mas é uma mudança que, tipo, o cara percebeu que tem mais valor e ele consegue medir melhor aquilo dentro da internet do que num catálogo que vai circular dentro da vizinhança, né? Tipo, uma mudança de fato. Então, acho que cripto pode entregar essa possibilidade. O que eu acho de fato é que ainda estamos numa fase total de experimento, né? E tanto o que a gente falou agora de SOC, de SAI, que vai falar de PIN, tem algum grau de experimento. Alguns um pouquinho, mas mostrando aqui uma narrativa e uma utilidade melhor, mas todas elas são grau de experimento. DeSci, com certeza, é o primeiro experimento do seu setor aqui. Eventualmente, se tiver um desses caras dando bem, esse negócio pode ganhar força e ganhar investimento e ter uma outra rodada daqui a 4 anos, mas se não tiver nessa rodada algum expoente, talvez você precise de mais um ciclo ainda, ou até de 2, para que isso faça com sentido. Mas na minha cabeça, eu acho que mais por aqui, né? Tipo, a ideia de que você teria um nicho muito específico e as pessoas se organizariam, mas aí seria a capacidade de organização de qualquer tipo de objetivo, não só de um objetivo desse científico. Né? Sim. Mas... Pô, cara, falei. Não, falei. Eu ia perguntar pro André, né? Que ele já falou de Depin aí. Eu tô sentindo que ele tá animado pra falar da tese favorita dele. O Rony ia fazer Vou puxar esse tópico então pra ele. Cara, se esses 2 segmentos que a gente falou agora, né, do SOC e dessa ainda são um pouco incipientes, né, a gente ainda precisa dar mais tempo para eles amadurecerem. Por outro lado, pelo menos nessa tese dos 3 segmentos, a gente tem o segmento de DePIN, né, que é justamente esse que já está, pelo menos ao meu ver, um passo à frente aí em relação a esses outros 2 que a gente comentou, né, já tem projetos do ciclo passado, por exemplo, já tem projetos, vários até, que já tem capitalização maior de 1 bi, né, então a gente já começa a levar eles um pouco mais a sério aí, né? A gente também vê casos de uso interessantes. Eu queria justamente, então, botar esse tema agora na mesa e perguntar para o André o que está acontecendo aí, no seu ver, de modo geral, no segmento de DePIN, o que está acontecendo especificamente lá com a Helium, né? Que é o nosso representante aí, talvez mais conhecido
do segmento, se bem que, de novo, existem vários, a Caixa, Filecoin, Flux, né? Tem vários representantes interessantes aí, mas comenta um pouquinho o que você está vendo aí sobre a Helium para esse ciclo e sobre esses outros projetos aí. Maravilha. Só para pontuar, né, a gente está falando de da mesma forma que, acho que de SAI praticamente, né, de uma articulação ali em grupo, a partir de certos incentivos, aqui basicamente no DePIN você fala de algo físico, né? Então são estruturas físicas incentivadas por token, seria basicamente isso a lógica. E se a gente trouxer aqui para uma extrapolação, o próprio Bitcoin funciona dessa forma. Se você fala que existe lá um código, e se você minerar os bitcoins lá na sua máquina, você vai dar sustentação à rede, então você está disponibilizando uma estrutura física, e aí nos primórdios era um computador, e agora é uma máquina específica, umas ASICs, você desprende um capital inicial, você fornece poder computacional para a rede e é remunerado em troca desses tokens. Então, basicamente, seria isso que acontece em boa parte das estruturas de DePIN aqui. Você tem algo físico que precisa ser comprado, precisa ser mantido, e você tem gasto de CAPEX, né, do coisa fixa da estrutura, e de OPEX, que é o de operação ali para esse negócio funcionar. Nesse sentido, a Helium talvez tenha sido o principal expoente ali no ciclo passado, porque se propôs a ser uma rede de IoT descentralizada, né? Então, a ideia de que você pudesse fazer uma rede de internet das coisas que pudesse cobrir o planeta inteiro e que fosse uma possibilidade com que você tivesse um dispositivo que funcionasse na China, por exemplo, e era simplesmente trazer para o Brasil e ele ia funcionar porque a rede ia ser a mesma. A ideia é, de fato, muito boa. A implementação, quando foi para jogo, e eu tinha muita fé que isso ia acabar acontecendo, ia dar certo, né? Acabou não dando, porque parecia uma lógica muito simples, né? A promessa de 1 trilhão de dispositivos conectados até 2020, ela não aconteceu. A gente está em 2024 e isso não aconteceu de fato. E quando a gente olhou para trás, tinha uma ideia basicamente assim, olha, as redes que a gente tem hoje, que é Sigfox e alguma outra que eu não lembro, Lore é o nome da banda, mas é alguma outra rede que subiu, ele tinha um problema que era, eu vou subir uma antena aqui no meio de São Paulo, eu preciso de vários dispositivos conectados usando essa rede, pagando para ter esses dados circulando por ali, para que isso valha. Mas eu não tenho dispositivos que não tem antena, não tenho antena que não tem dispositivo. Então toda vez que esse cara ia subir uma antena, era uma aposta de que ele poderia usar aquela rede. E concomitantemente com o crescimento das redes da Helium, a gente teve a quebra dessas empresas, simplesmente porque o modelo não era sustentável. E a Helium tinha um modelo muito simples, que era a antena, eu não pago por ela, você, usuário que quer subir uma antena, custa tanto, você compra aqui de um fornecedor terceirizado, na época eram 6 ou 5, você compra essa antena, você bota na tua casa e eu vou te remunerar a HNT. Ah, quanto vale a HNT? Não sei, mas se todo mundo comprar antena, tiver rede online e tudo mais, a gente acredita que vão ter dispositivos usando, e além desse subsídio que eu estou te dando, que seria a mesma forma que acontece no Bitcoin hoje, além desse subsídio, você ganharia as taxas dessa rede. Se essa rede circular mais dados, você vai ganhar mais taxa. O cara falou, pô, legal, faz sentido. E assim, em 3 anos, se eu não me engano, desde o começo que começaram a vender as antenas, até 3 anos depois, ela se tornou a maior rede IoT do mundo, sendo que todo mundo tinha demorado uma década para chegar naquele patamar. Então, assim, foi explosivo de fato. E a essência era justamente que você tinha uma narrativa sem preço. O que chama de narrativa sem preço? Cara, quanto que vale uma rede IoT mundial em que tem todos os dispositivos do mundo utilizando ela? Não faço a mínima ideia, não sei nem por onde que eu começo a calcular isso, né? E a grande questão e a vantagem da época daquele da Helium é que a banda de IoT, acho que é de 500 a 700 megahertz, se eu não me engano, mas é um número desse, eu lembro de cabeça, ele é uma faixa que em 96% dos países ela é liberada. Ela é tipo para robista, do tipo, eu tenho um dispositivo IoT aqui, conecto um Bluetooth e uso. Qualquer um pode usar. Você não precisa da licença do regulador. Então, isso abria margem para que eu comprasse uma antena e instalasse em qualquer lugar do mundo e tivesse a rede. E você conseguia ver a evolução do mapa aqui da Helium ao redor do mundo. Era um negócio absurdo. Os Estados Unidos foi dominado, aí teve a Europa, começou a vir aqui para a América do Sul, principalmente o Brasil, e de repente você tinha uma rede já relativamente grande, mas não vieram os user cases. Aquela ideia de que a gente constrói e os usuários vêm, não funcionou. E talvez esse seja o principal impeditivo hoje que a gente tenha para a tese de DePIN, o principal desafio. Porque, pelo menos a Helium mostrou que não é tão simples essa conta. Pode ser que o seu negócio funcione dessa... Pode ser, mas a verdade é que talvez a Helium deveria ter feito desde o começo era incentivar projetos a construir em cima da rede de maneira massiva e recorrente.
não só esperando os projetos aparecerem, que tinha alguns projetos, mas era muito... uma empresa que vai fazer um teste num agronegócio. Não, o ideal era, tipo, cara, eu te banco $100 mil, você criar um projeto aí dentro e você vai usar a rede da Helium, beleza. Isso é incentivo de fato. E aí esse problema está sendo levantado nas redes de DePIN hoje. Atualmente a Helium foi para um outro approach. Já existe uma rede, por exemplo, 5G nos Estados Unidos. A rede 5G dos Estados Unidos ela funciona já, tem vários provedores, e uma vantagem única que existe lá, mas não existe em outras partes do mundo, que é os Estados Unidos, como regra, não querem depender da Huawei, que é chinesa, e já teve alguns escândalos lá de trafegar dados de maneira anônima, e também não querem depender do duopólio finlandês, que é a Ericsson e a Nokia. Então eles fizeram meio que um open source de 5G. Você pode subir sua antena desde que você tenha a homologação ali da agência, e aí você pode subir sua antena. Então a Helium ela não precisa competir usar a antena desses provedores aí da Finlândia ou da China. Ela pode criar a própria antena e fazer isso. Então ela fez o mesmo modelo. Você na tua casa, ao invés de comprar a rede de IoT, você compra uma rede de 5G, uma antena de 5G, sobe na tua casa, começa a prover essa rede via o teu Wi-Fi e o tráfego vai circulando por lá. No momento que você circula tráfego, eu te pago uma rentabilidade. Qual que é o problema dessa narrativa? Ela é precificável. É uma telco, é o preço de um fluxo de caixa de 5G. E ainda assim, a Helium tem um problema hoje, que é a questão de o valor que ela paga com a parceria da T-Mobile. A T-Mobile já é um provedor de 5G, né, uma telco dos Estados Unidos. Ela paga um valor muito alto versus o que ela pagaria para trafegar na sua rede, na sua antena. O ponto ela espera que com o tempo, ela vende um serviço de $20 unlimited de dados de 5G, ela espera que à medida que ela vai vendendo essas coisas, vai subindo mais antena, e aí ela equilibra essa faixa. A vantagem é que uma rede de 5G totalmente descentralizada e funcional, e que tem um uptime, sei lá, de 99,6%, sei lá, a mesma qualidade talvez que uma T-Mobile poderia oferecer, é uma vantagem não só para a Helium, mas para as empresas também de telco. Por quê? O mesmo problema que a gente tem das empresas de IoT lá atrás, que é onde eu subo a antena, a empresa de telco tem. Ela precisa desbravar novos locais, mas toda vez que ela sobe uma antena, além do custo de subir essa antena naquele local, ela tem um custo de manutenção. E à medida que ela vai abrir 2 ou 3, vai ter que ter uma central próximo daquilo, ou seja, adiciona mais custo naquilo. Se essas antenas pudessem ser de alguma forma descentralizadas e o custo de ter essa antena, principalmente o inicial, fosse de uma outra pessoa, ela saberia quais regiões funcionariam. Então, é nessa relação simbiótica aqui entre T-Mobile e Helium, na verdade, existe um ganha-ganha. Então, a minha visão hoje é que não são concorrentes de fato. O que a Helium está tentando fazer não é virar talvez uma telco, na verdade, oferecer um serviço de antenas e de rede para essas empresas, além de se favorecer esse serviço aqui. Só que, de novo, existe uma precificação nisso, né? É diferente da tese de IoT. Então, é a tese mais antiga que a gente tem de DePIN, e a gente, obviamente, tem tantas outras aqui, desde inteligência artificial até storage, né, como o caso da Filecoin que você falou anteriormente. Mas é uma tese, para mim, que faz bastante sentido, porque talvez o principal representante que a gente tem hoje do mercado tenha vindo dessa mesma lógica de incentivo através de estrutura física, que é o Bitcoin. Mas falei pra caramba aqui, vi que você fez algumas anotações aí, ou desenhos, né? Não sei se você fez desenhos ou anotações, mas queria saber aí, o Pinsdorf, o que você tem para contribuir nessa tese aqui final. Não, eu achei... Você já explodiu a cabeça da turma falando que BTC foi o primeiro DePIN, né? Eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso. É um jeito interessante de pensar. Para mim, assim, a gente, um pouco do que o Rony falou, né? A gente precisa tentar a quebrar esses novos paradigmas, né? Quem acha que vai tudo resolver nesse ciclo, assim, é aquele velho ciclo primeiro começa a tecnologia, da turma começa a esperar um monte de coisa disso, regride, depois encontra um platô que de fato melhorou, mas melhorou não exacerbado que nem as expectativas, né? E, assim, pessoalmente, um que eu tô acompanhando um pouco mais é o Hivemapper, né? O Honey agora tá construindo em cima da Solana. Até a Helium migrou também pra Solana, né? Eu acho que seria legal entender de você o que foi a motivação, né? Que às vezes a gente tá falando do modelo de negócio deles, mas tem problemas muito mais fundamentais antes até, né? De chegar no modelo de negócio em si. Mas o Hivemapper também é muito parecido, assim.
ele escala muito bem com a distribuição entre as pessoas. Você consegue mapear, por exemplo, um mapa do interior do sertão do Amapá, sabe? Você consegue num lugar que nem o Google Carros lá chega e, de fato, você remunera as pessoas que participam nisso, né? Tem essa questão de como que você fecha o economics, que para mim é um dos grandes pontos, né? Como que você equilibra a oferta desses tokens com a demanda das pessoas pelo serviço. Mas para mim, assim, é muito... A ideia é sensacional, né? Porque, você não tá... Eu tô cansado de usar o Waze e falar que tem uma via obstruída e ganhar 3 pontinhos que não significam nada a não ser o Waze rei no final do dia. Rony, tem alguma coisa a contribuir? Tem uma coisa também pra falar da Rony aí. Não, o meu take é parecido com o que vocês botaram também. Também acho que é um segmento que tem muito mais potencial que os outros dois, como eu tinha falado. Até porque também é isso que a gente está falando, né? A infraestrutura em si pode ser aplicada a diversos casos de uso, como mapeamento de ruas, renderização de vídeo, armazenamento de informação, enfim, diversas outras coisas que a gente tem. Então, é injusto até comparar, porque é um segmento bem maior desse ponto de vista, mas eu acho que todos esses casos de uso têm vantagens claras de você usar um provedor de infraestrutura descentralizada, né? Então, é isso. Se tem algum lugar que você possa ganhar alguma margem, que você possa ter alguma otimização de algum processo, isso vai acabar acontecendo. De novo, talvez demore, porque a gente não tem ainda muita gente onboardada, não tem muito desenvolvedor onboardado, alguns desses serviços ainda também não tem muitos pontos de coleta de dados e tal. Então, imagino que isso ainda tem um espaço para crescer, mas vejo com bons olhos o segmento quase que inteiro aí. Talvez nesse ciclo já a gente consiga ver. Inclusive, já estamos até vendo, né, diversos tokens do segmento descolando um pouco da média do mercado, né, e mostrando um apetite aí dos venture capitalists aí por esses projetos. Então, acho que quando cada vez mais capitalizados, quando cada vez mais gente entrando no projeto, maior potencial tem de crescer. E boto também, só para finalizar minha fala, aí, um alerta bem grande do ponto de vista de investimento nisso que o Lucas Pinsdorf aí acabou de falar, né? É muito importante você avaliar o tokenomics do projeto, né? O projeto pode estar emitindo token a rodo para atrair o usuário e depois você vai ficar lá com uma inflação altíssima, o token não vai valer quase nada, né? Então, é uma questão do ponto de vista de investimento para se tomar muito cuidado, beleza? Mas o meu take é basicamente esse. Pode falar aí. O token não paga nem a gasolina que você vai usar para mapear a região, né? Mas para mim, assim, eu quero evitar depois a manchete do analista de mercado fala que a indústria depende disso, mas para mim, assim, Depin tá intrinsecamente ligado ao futuro de validação das redes que a gente hoje usa muito, né? Então, para pegar qualquer exemplo Proof of Stake aqui funcionaria, mas para pegar o exemplo do Ethereum hoje, né? Basicamente, hoje você precisa de poder computacional para conseguir validar as transações, né? O que a gente chama de validador. Você pode subir 32 Ether, virar dentro da rede, tem inúmeras formas de fazer isso. Mas, assim, no final do dia, alguém precisa contribuir com esse poder computacional para validar a transação. Então, você precisa ter um computador. A nuvem que a gente chama é o hardware de outra pessoa, né? Para mim, essa é uma das melhores frases que tem. E hoje, de rede para rede varia, mas você tem uma grande concentração em Amazon, Google Cloud e mais 1 ou 2 provedores de poder computacional, né? Então a gente já teve exemplos de uma Amazon da Alemanha, que agora eu não vou lembrar o nome, Hetzner, alguma coisa assim, que isso. O Rony sabe bem os ataques à descentralização, mas basicamente os caras mudaram o termo de uso do dia para a noite e todo o software que rodava de validação de rede descentralizada morreu. Então, assim, do dia para a noite as redes perderam X% de poder computacional e perderam de novo a segurança que tem da rede, né? Que depende intrinsecamente de quanto a validação você tem ali, né? Então, para mim, assim, a gente resolvendo o Depin de uma maneira geral específico para validação computacional, você consegue descentralizar também o poder que está sendo provido para cada uma das redes para fazer essa validação. E no limite, você acaba dependendo nada ou muito pouco, muito menos, pelo menos, né? Desses provedores tradicionais de nuvem hoje. Exato, e essa é uma abordagem bem boa, né? Porque então mostra duas coisas. Primeiro, o desafio que a gente tem pela frente, porque ainda é muito forte. A gente tem um dado da Solana, dos nós que rodam tipo, em entes centralizados, é tipo absurdo. Assim. Do Ethereum já é grande, da Solana é tipo, meu Deus, parece que não existiria sem uma AWS. Isso é um desafio. E a outra primeiro escancar esse desafio, e o outro é tipo, entender que já existem soluções em cripto que estão endereçando isso, né? Acho que é uma questão
E aí, para mim, eu sempre levo isso em consideração quando eu penso nas catástrofes que podem acontecer em cripto, que é, se amanhã a AWS, Microsoft Azure e qualquer outro dos grandes provedores limam qualquer coisa de cripto, obviamente o mercado vai sofrer pra caramba, mas vai se acelerar um crescimento dessas outras coisas que nos 12, 24 meses depois dessa catástrofe vai ter sido muito melhor. E me lembra muito esse tipo de comportamento com o que aconteceu com o banimento lá da China. Uma queda absurda no hash rate, de repente todo mundo distribuído pelo mundo todo, migrando um pouco para os Estados Unidos e Texas, e aquilo, de fato, estabeleceu um novo mercado e essa questão da China saiu da conta. Então, esse tipo de comportamento que o mercado tem em cripto me deixa otimista, mas óbvio, sabendo claramente que o curto prazo seria horrível e todo mundo pensaria que esse negócio iria quebrar se tivesse algum sentido aí nesse banimento, né? Então, acho que é uma coisa que preocupa e acho que Depin poderia facilmente ajudar nessa direção e tem projetos já que ajudam nessa direção também. Beleza? Bom, cara, eu acho que a gente cobriu aqui as nossas 3 teses, né? DeSci, DeSoc e Depin. E agora eu vou deixar a palavra para você, Lucas Pinsdorf, falar da sua mineração da semana, um livro aí do Chris Dixon. Conta pra gente, além desse papo de DeSoc, o que tem mais nesse livro aí pra gente ler? Pô, esse daí é um problema, né? Eu já entreguei 90% do que eu ia falar do livro antes. Mas, gente, é um livro realmente novo, assim, saiu recentemente. Pô, eu falar qualquer CEO de uma grande empresa cripto agora tá elogiando o livro. Então, eu realmente já li ele, achei muito bom. Tanto para a turma que está começando agora, começa lá atrás, blockchain, começa, na verdade, internet, assim. Por que a internet deu certo lá atrás como um protocolo aberto? Por que a internet não é um CNPJ hoje, no final do dia? E eu pegando muito por específicos, né? Porque como é 80, 90, a turma nem discute mais o sucesso que foi ou as condições que foram necessárias para existir. Então eu, pelo menos, achei muito legal esse contexto histórico, porque a turma cripto, que eu considero da laia negativa, já chega e fala, não, cripto vai resolver tudo. Nem te explica o que está tentando resolver, o porquê que é melhor, o que está sendo alterado. E nesse livro a gente tem, de fato, esse panorama. E além de DeSoc, ele também tem um capítulo que fala só sobre, eu não vou dar spoiler aqui, mas fala só sobre as novas aplicações que cripto pode possibilitar, né? Então também eu deixo a recomendação aí, são 200, 300 páginas, dá para matar rápido. Maravilha. Bom, obrigado, Pinsdorf, por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado você que ficou até o final e também você, Rony, que estava aí direto do Rio de Janeiro. Um forte abraço para todos vocês. A gente vai ficando por aqui no Francamente Cripto, mas eu te espero no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.